A história de hoje é sobre Elias e o rei Acasias, narrada em 2 Reis capítulo 1, um episódio poderoso de confronto entre soberba humana e a autoridade divina. O cenário é o reino do norte, Israel, tempos depois da morte de Acabe. Jezabel ainda influenciava muitos corações, e o povo oscilava entre a fé no Senhor e os ídolos estrangeiros. O novo rei Acasias sofria de uma ferida grave após cair pelo parapeito de seu palácio em Samaria. Dominado pelo desespero, ele decidiu buscar respostas não nas promessas de Deus, mas num falso Deus de um povo vizinho. Essa escolha o levaria a um dos momentos mais marcantes da intervenção profética de Elias. Durante noites de angústia, Acasias gemia em seu leito. A ferida infeccionara, e mesmo os mais renomados curandeiros não conseguiam amenizar sua dor. Ao redor, o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio de seus oficiais. Ide consulta a Baal-Zebub, deus de Ecrom, e perguntai se eu me levantarei desta doença, ordenou o rei com voz rouca. Os servos obedientes preparam-se para a jornada. O ar estava pesado e o céu encoberto, como se a própria criação lamentasse a decadência espiritual de Israel. Mas o Senhor não dormia, e sua voz chamou Elias, o profeta que sempre foi ousado em enfrentar reis e multidões para restaurar a glória divina. Levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, ordenou o anjo do Senhor. Elias levantou seu olhar sereno e respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Montado sobre as pedras do caminho, o profeta interceptou os enviados antes que cruzassem as fronteiras de Ecrom. Seu olhar flamejava convicção e a túnica gasta tremulava no vento seco do deserto. Não há, porventura, Deus em Israel, para que vades consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Perguntou Elias com voz que cortava o vento. Os homens se entreolharam, tremendo diante da autoridade que emanava daquele servo. Assim diz o Senhor: da cama em que subiste não descerás, mas certamente morrerás. A mensagem fora curta, direta e removível. Os homens recuaram atônitos e voltaram imediatamente ao palácio. Quando chegaram diante de Acasias, o rei estranhou: por que voltastes tão depressa? Não fostes até Ecrom? Um dos oficiais, ainda com o rosto pálido, respondeu: encontramo-nos com um homem, Senhor. Ele nos disse palavras que não ousamos ignorar. Que tipo de homem era ele? Insistiu o rei inquieto. Os mensageiros trocavam olhares, sem saber se dizer ou calar. Era um homem vestido com um manto de pelos e cingido com um cinto de couro à cintura. O olhar de Acasias se escureceu. É Elias, o tisbita, murmurou. O nome do profeta ainda ecoava pelos corredores de Samaria, misto de temor e respeito. O rei cerrou os punhos e ordenou: envia um capitão com 50 homens. Trazei-o aqui. No coração ferido de Acasias, o orgulho falava mais alto que o arrependimento. Quando a tropa chegou às montanhas, Elias estava sentado no alto de uma colina, sozinho, observando o horizonte. O capitão gritou: homem de Deus, o rei ordena que desças. Elias manteve o olhar firme. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Mal terminara de falar, um clarão rasgou o céu e fogo desceu, consumindo aqueles homens. O eco do fenômeno se espalhou pelos vales, lembrando a todos que o Senhor era vivo e zeloso. Mesmo assim, o coração do rei permaneceu endurecido. Ele enviou outro capitão com mais 50, que repetiu a ordem arrogante, e novamente o fogo do céu respondeu. Israel assistia boquiaberto à luta entre soberania divina e teimosia humana. O terceiro capitão, porém, veio de modo diferente. Antes de gritar, subiu com dificuldade o caminho pedregoso e, ao ver Elias, lançou-se de joelhos. Sua voz tremia, mas carregava humildade sincera. Homem de Deus, peço-te que a minha vida e a destas 50 almas sejam preciosas aos teus olhos. Elias escutou em silêncio. O vento brincava entre suas barbas grisalhas. O anjo do Senhor então falou: desce com este homem, nada temas. E Elias obedeceu. No olhar daquele capitão havia reverência. Em sua atitude, uma sabedoria que faltara aos outros. Deus não rejeita quem se aproxima com humildade. Quando Elias entrou no palácio, o contraste era visível. O profeta simples e o rei adornado, mais frágil. Ainda no leito, Acasias tentava esconder o medo por trás do orgulho. És tu inimigo meu? Perguntou. Elias respondeu com serenidade: sou servo do Deus Altíssimo, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub e não buscaste o Senhor de Israel.
Dele recebeste a resposta: da cama em que subiste não descerás. Depois de dizer isso, Elias virou-se e partiu, deixando no ar o peso da verdade profética. A palavra de Deus cumpriu-se como foi dita. Poucos dias depois, Acasias morreu, e seu trono passou a outro. O povo ficou em silêncio por muito tempo. Alguns choravam, outros murmuravam entre si. Por que não buscou ao Senhor? Lamentavam as mulheres no mercado. As palavras de Elias ecoavam como um lembrete de que não há salvação naquilo que é falso, e que o verdadeiro poder vem de confiar no Deus que fala e ouve. Elias, por sua vez, retirou-se novamente para o deserto, longe do clamor das multidões, pois seu coração não se alegrava com a morte, mas com a justiça. Em suas orações pedia que o povo aprendesse do erro do rei e voltasse a crer com sinceridade. À distância, Israel voltava a sentir o vento da misericórdia. As montanhas de Samaria, testemunhas da queda de Acasias, também ouviriam em breve a esperança trazida por novos reis e profetas. Mas a lição permanecia clara: quando o desespero chegar, quando parecer que não há saída, não busques respostas nas vozes do mundo. Busca aquele que criou o mundo. Elias mostrou que a oração e a obediência são as chaves para a presença de Deus, mesmo em tempos de decadência. Sua fé não dependia de um trono, mas de uma rocha eterna. Hoje, muitos ainda caminham como Acasias, feridos e angustiados, procurando em fontes distantes o que só o Altíssimo pode curar. Outros, semelhantes ao terceiro capitão, aprendem a dobrar os joelhos e encontram vida em sua rendição. Esta é a lição viva de Samaria. O orgulho destrói, mas a humildade restaura. O fogo do céu não é apenas punição, mas o ardor da presença que purifica e desperta corações. Que cada um de nós saiba responder com fé quando o Senhor nos confrontar em nossos caminhos. Assim, tal como Elias, sejamos homens e mulheres que caminham ouvindo a voz de Deus, não temendo circunstâncias e nem gigantes espirituais. E que, quando o desespero nos assombrar, possamos lembrar que há um Deus vivo em Israel, hoje, ontem e eternamente. Se você gostou desta história, curta e compartilhe para que mais corações sejam fortalecidos pela fé e pela esperança no Senhor.